Oi pessoal, estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, agradecendo sempre a companhia de cada um de vocês. O Viver com Fé e Saúde está iniciando, já estamos aqui no ar e olha gente, cenário novo, não é? Com todo o sacrifício, com todo o empenho de cada um de vocês também que nos ajudam, nós conseguimos definitivamente fazer a estreia do nosso novo cenário. Então eu quero agradecer a todos vocês e mandar também uma saudação especial para todos vocês que nos assistem por todo esse Brasil maravilhoso, né? Através das nossas plataformas digitais. Quero mandar esse abraço apertado para todos que acompanham aqui o Viver com Fé e Saúde, falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas eu quero convidar todos vocês para acompanhar agora no nosso quadro Viver com Fé. E vocês sabem que neste mês de outubro, gente, nós estamos falando sobre a campanha da fraternidade na série Fraternidade em Ação da CNBB. E hoje, em especial, nós vamos acompanhar o quarto episódio, que é a Região Norte. Fraternidade em Ação, Região Norte 1. Vamos acompanhar? Situada às margens do Rio Negro, a paróquia São Raimundo Nonato fica localizada na zona oeste da cidade de Manaus, no Amazonas, e conta com muitos fiéis e devotos que movimentam a vida da igreja. Com os recursos do Fundo Nacional de Solidariedade, FNS, de 2022, o projeto Juventude Construindo Sonhos vem sendo realizado na paróquia. Sou o padre João Paulo, pároco da paróquia São Raimundo Nonato, arquidiocese de Manaus, Amazonas. O projeto Juventude Construindo Sonhos surgiu a partir da escuta que fizemos com os jovens da nossa paróquia. Eles estavam compartilhando muitos outros sonhos, mas como paróquia, para atender a necessidade dos nossos jovens, para buscar a oportunidade que no mundo tem, a paróquia elaborou este projeto e através dos nossos amigos e também da campanha da fraternidade do ano 2022, com o tema Fraternidade e Educação, nós conseguimos o recurso para realizar os sonhos dos nossos jovens com o curso de informática. Eu sou Maria Luísa, estou na coordenação pastoral paroquial da paróquia São Raimundo Nonato e fico muito feliz de ver que o Fundo Nacional de Solidariedade proporcionou realizar esse sonho de muitos jovens, comprando computadores, estruturando uma sala de informática, comprando mesas e tudo que for necessário para realizar este projeto na vida da paróquia. Professores voluntários colaboram com o projeto e semeiam, além do conhecimento em informática, valores cristãos, envolvendo os jovens em outras atividades desenvolvidas na paróquia. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas o sonho que se sonha junto, ele é realidade. Por isso convidamos vocês a sonharem conosco. O nosso projeto se chama Jovens Construindo Sonho e ele se concretizou porque muitas pessoas nos ajudaram. Na campanha da solidariedade, durante a campanha da fraternidade, foi feita toda a motivação e durante a coleta da solidariedade no dia de Ramos, as pessoas puderam contribuir. Você contribuiu. Por isso convidamos você que ainda não contribuiu, venha conosco, entre nesse sonho e ajude a concretizar outros sonhos. E aproveitando este momento, agradeço a cada um de vocês que colaboraram com sua pequena oferta na campanha da fraternidade do ano 2022 e agradeço muito a Fundo Nacional da Solidariedade que nos deu esta possibilidade de realizar os sonhos de nossos jovens. Nosso muito obrigado, Deus abençoe. Pessoal,
agora eu quero convidá-los a acompanhar o VT Tema desta semana. Vamos ver? Cuidar da saúde mental do professor é importante, pois afeta diretamente a capacidade do profissional de ensinar e cuidar dos alunos. Nesse sentido, educadores que enfrentam problemas emocionais podem ter dificuldade em se concentrar nas atividades, em lidar com o estresse e em manter o ambiente educacional produtivo. Esse cenário impacta o desempenho acadêmico dos alunos, dificultando a promoção do ensino e aprendizagem de qualidade e da forma integral. Saúde mental dos professores. Esse é o tema do Viver com Fé e Saúde desta semana. Pessoal, percebem a relevância do tema saúde mental dos professores? A nossa convidada, ela está falando lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, é a Flávia Soares, ela que é psicóloga, e vocês já observaram aqui que mesmo com o cenário novo, nós vamos continuar na modalidade online, quando assim se fizer necessário, quando formos trazer profissionais de fora também, seja fora de Mato Grosso do Sul, seja fora do Brasil, como vocês sabem, que nós também entrevistamos pessoas de fora do Brasil. Então, pessoal, eu quero que vocês convidem todos aí, que reúnam todos para a gente poder acompanhar o que a Flávia vai nos trazer. Só que agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal, saúde mental dos professores. A nossa convidada, Flávia Soares, ela que é psicóloga, falando conosco lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde, Flávia. Olá, Cláudia. É uma grande honra estar participando do programa junto com você. Para mim é algo que me toca muito falar da saúde mental do povo brasileiro e hoje mais especificamente dos professores. Flávia, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, fala um pouco de você, a área de atuação. Eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está nos assistindo, querida. Sim, então, na verdade, esse ano eu faço 20 anos de formada e ao longo da minha trajetória profissional, eu vivenciei uma série de aspectos que eu considero que são importantes no contexto brasileiro. Então, me formei, fui trabalhar num programa de controle de homicídios, atendendo jovens do sexo masculino, envolvidos com a criminalidade violenta. Logo depois, trabalhei no programa Liberdade Assistida. Liberdade Assistida são as medidas, uma das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes que cometeram atos infracionais. E logo depois disso, eu queria vivenciar a história desses jovens para procurar entender um pouco da violência no contexto brasileiro. Mais especificamente, estudei Belo Horizonte, São Paulo, Rio, tive vivências e experiências nesses aspectos. Então, acabei entrevistando jovens, tentando entender a história de vida desses jovens e da onde que eles vieram no contexto familiar e como que eles constroem identidades sociais para que eles possam manejar alguns aspectos emocionais durante a vida. E um dos manejos que a gente percebe é a agressividade, a violência, o bullying, a raiva e violência de uma maneira geral, práticas, né, que a gente considera como, inclusive, infracionais ou criminosas. Sim, sem sombra de dúvidas. E isso acabou, consequentemente, trazendo um fortalecimento no seu aspecto profissional, sobretudo para todo o decorrer da sua vida, né, profissional. Conta pra gente como que você descreveria, Flávia, esse ambiente de trabalho e as demandas emocionais da profissão do professor. Sim. Então, na verdade, eu vou trazer um pouco das minhas observações, mas, obviamente, as pesquisas, quando a gente faz as pesquisas, a gente tira uma amostra de escolas diferenciadas Sim. nos contextos brasileiros. Então, o Brasil é um país muito grande
Então, o que acontece na região sudeste é diferente da nordeste e do norte, e por aí vai, mas eu vou trazer uma observação em que a gente entende que hoje a educação ela é, né, um problema social no nosso país. Então, desde pequena, eu escuto assim, né, que as crianças são o futuro do nosso país e que a gente precisa estar investindo na educação para que a gente possa, ao longo dos 20, 30, 40, 50 anos na frente, estar construindo um projeto que seja um projeto de nação. Então, quando a gente vai pensar nisso, né, a gente percebe que o contexto escolar ele traz uma dinâmica em que professores, diretores, alunos, eles trazem vivências e experiências que eu considero como vivências e experiências do ser humano, do cidadão brasileiro, em que é atravessado por violências subjetivas, emocionais, físicas. Então, um professor que acabou saindo de uma família disfuncional, que atravessou por violência doméstica, abuso físico, abuso emocional, ele acaba encontrando ali, muitas vezes, como estratégia de sobrevivência, uma forma de se ver como cidadão, assim, quero transformar o Brasil, eu quero ser professor. E quando ela chega nesse ambiente, ela começa a perceber que é um ambiente que, ao invés dela realizar algo, um sonho dela, ela começa a ser violentada. Exatamente. Então, a gente tem instituições, isso é engraçado, né, Cláudia? Assim, instituições que, de alguma forma, elas praticam violências. Então, seja pelos diretores, seja pelos coordenadores, pelos disciplinadores, pelos professores, e que a gente vai transmitindo isso para as nossas crianças que já estão também atravessadas por questões sociais dentro da própria família. Porque não é fácil, né? Assim, passar fome, a mãe ter que deixar a criança, que a gente diz que é negligência, mas muitas vezes ela precisa deixar a criança em casa para poder trabalhar, para poder comprar as coisas e trabalha o dia todo para ganhar um salário mínimo, que a gente sabe que não dá qualquer condição de qualidade de vida, né, para essas famílias. Então, a gente vai percebendo como é que vai sendo esses arranjos. Então, o ambiente escolar, ele acaba sendo atravessado por questões tanto individuais, pessoais, quanto por questões sociais. Sem sombra de dúvidas. E, consequentemente, não deixam de ser também fatores de estresse, né? Além daqueles que eles já enfrentam na rotina do próprio trabalho, não? Sim, sim, são fatores de estresse, né? E esses fatores de estresse, a gente está submetido a ambientes estressantes, isso afeta completamente a nossa saúde mental. Sim. Né? Porque a gente precisa ter qualidade de vida para poder raciocinar, para poder planejar, para poder memorizar, para poder estudar, para poder compreender. As nossas funções executivas, elas precisam, né, de um ambiente tranquilo para que você consiga, de alguma forma, exercer o seu trabalho de uma maneira digna. Sim, né? Sem sombra de dúvidas. E conta pra gente, assim, em relação à questão desse equilíbrio, né, entre trabalho, entre vida pessoal, como que afeta a saúde mental dos professores, Flávia? Sim. Então, assim, eu estava dando uma lida, assim, em alguns artigos científicos. O que a gente vai perceber? Que a profissão professor, muitas vezes, ela é praticamente em torno de 60%, dependendo da pesquisa, mas em torno de 80%, desculpa, em torno de 80% é do sexo feminino. Olha aí. E eu acho que é importante a gente falar de gênero. Tem muitas pessoas que têm uma certa repulsa, essa coisa de gênero, mas é importante. As mulheres entendem, eu acho que talvez socialmente ou culturalmente, que elas têm essa dimensão do cuidado, do afeto, então elas acabam
escolhendo profissões como psicologia, Sim. pedagogia, ligadas a essa questão do cuidado. E as mulheres, elas são atravessadas, além, né, de questões hormonais, elas são atravessadas por questões familiares, de infância, e carregadas, né, porque socialmente e culturalmente foi nos permitido, foi nos dado essa dimensão de vivenciar o afeto, o cuidado, e eu acho que isso é extremamente importante, porque quando elas chegam lá e elas começam a vivenciar fatores estressantes, são as mulheres que acabam sendo, acabam estando em sofrimento mental. Exatamente. Então, são mais acometidas pela depressão, mais acometidas pela ansiedade e são mais afastadas do ambiente de trabalho. Inclusive, porque tem uma coisa que é importante. Ela tem dupla jornada. Ela sai do trabalho, a professora leva o trabalho para casa, porque ela precisa fazer prova, corrigir prova, ela fica preocupada com aquela criança que está, ou o adolescente que está passando por algumas questões, alguns problemas emocionais, tenta buscar informações, mas ela precisa arrumar a casa, ela precisa cuidar dos filhos dela, ela precisa dar afeto ao marido. E como é que essas mulheres vão dar conta dessa dupla jornada, sendo que para trabalhar a gente também tem um outro aspecto que eu acho que é extremamente importante da gente ressaltar. Ela sai de casa 5 horas da manhã, volta por volta das 8 horas da noite, tem que dar conta da janta, de uma série de coisas, porque o nosso transporte público também não consegue, de alguma forma, favorecer o trabalhador, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, sabe? Dessa questão de gênero. E quando chega no final de semana também, que seria literalmente para descansar, ela ainda tem toda a demanda da casa, demanda mais pesada da casa, dá atenção para a família, que também é muito importante, não? E em algumas vezes, como você falou, ainda cuidar do material, né, do trabalho escolar, daquilo que ela precisa planejar, né, para o desenvolvimento da sua sala de aula, não? Sim. Particularmente, tem um aspecto que eu acho que é extremamente interessante, que é a velocidade da transformação das gerações. Então, por exemplo, aos finais de semana, eu preciso estudar, porque eu não consigo acompanhar o que é que está vindo, né? Eu disse que eu me formei há 20 anos atrás, mas mudou muito. Mudaram os estudos. A atualização é fundamental, né? A atualização é fundamental. Então, a adolescência hoje, ela é atravessada por outros aspectos. Sexualidade, orientação de gênero, né? Você vê aí um movimento, uma dinâmica, uma mudança dos padrões sociais de uma forma muito rápida. Exatamente. E a gente precisa dar conta disso. E às vezes a gente não dá conta, né? Verdade, assim, porque somos também seres humanos e não conseguimos abarcar todos esses aspectos. Fala pra gente sobre esses sinais, né, que são comuns de estresse e de esgotamento entre os professores, né? E de que forma que estes problemas, estes sinais, eles podem ser enfrentados, Flávia? Sim, na verdade, acho que um dos primeiros sinais que a gente percebe é a mudança de humor, irritabilidade, insônia, gastrite, hipertensão. E isso vai trazendo uma série de desconforto e que vai desembocar aí em transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. Mas tem alguma coisa que hoje os estudos de neurociência vai dizer pra gente que a gente não separa mente de corpo. Então, todo aquele aspecto de transformação do nosso corpo tem muito a ver com a nossa mente. Tem. Então, hoje a gente já começa a perceber que gastrite, úlcera, doenças de pele, fibromialgia, dores crônicas, parada cardíaca, coração, obesidade, ela tem a ver com a mente, ela tem a ver com fatores estressantes. Então, cuidar da saúde mental é cuidar da saúde física, é cuidar da nossa qualidade de vida.
Então, tem alguns sinais que são físicos, que às vezes a pessoa não apresenta sinais emocionais, mas que aí a gente já começa a perceber que é preciso dar uma parada, uma cuidada para poder caminhar, E aí né? a gente vê o quão é delicado, porque no caso, como você colocou, as mulheres professoras, além de ter todo esse recorte de sala de aula, esse recorte do cuidado familiar, do trabalho que ela leva para casa, há que se fazer necessário e de forma saudável que ela também tenha esse tempo e espaço para ela, né? O Sim. que é importante, né? Isso a gente não está falando de egoísmo, a gente está falando de autocuidado, que vai, sem sombra de dúvidas, fazer a diferença em todos os outros aspectos, né? Todos os outros recortes da família dessa mulher, inclusive a questão da espiritualidade, não, Flávia? Sim, sim. Hoje a gente pode, inclusive, colocar que na saúde mental a espiritualidade é levado Sem em dúvida. consideração. Porque Uhum. a espiritualidade, ela traz para, né, os seres humanos uma dimensão que seja transcendental para além desse mundo terreno, né? Porque se Exatamente. for para a gente pensar mesmo, Brasil, o mundo está cruel, É, né? Haja vista Israel, guerras, capitalismo, a quantidade de pessoas que ganham dinheiro, que compra, desmatamento, a gente está destruindo algo, exato. né? É um planeta. Então, às vezes, a Uhum. gente precisa de dimensões espirituais para poder lidar com a própria vida. E aí eu não quero dizer de religião, eu acho que é Isso. importante ressaltar Perfeito. isso, mas Perfeito. dessa busca da espiritualidade. Isso faz Exatamente. parte do autocuidado, né? Assim Exatamente. como você fala, você tem um momento de uma meditação, um momento de uma caminhada, um momento para cuidar de você, é importante. Mas talvez, né, essa dinâmica do capitalismo selvagem, da pós-modernidade, acaba não nos dando tempo para poder cuidar da gente mesmo, para a gente poder se olhar no espelho, É, para poder fazer uma unha, um cabelo. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A exatamente. dimensão do autocuidado. E não só para as mulheres, eu acho que também para os homens. Perfeito. Porque quando a gente vai falar de autocuidado, e aí só retirando um pouquinho, nós sabemos, né, que essa questão de gênero, que para mim é muito cara, é importante a gente discutir, porque os homens, muitas vezes, eles não buscam terapia, eles não buscam psicólogo, psiquiatra, eles buscam outras estratégias de enfrentamento dos seus próprios dilemas. E quais são essas Exato. estratégias? Alcoolismo, droga, vício, né? E que é importante a gente atentar também, né? Sim, Para essas estratégias que eles encontram para lidar com esses dilemas que é. são dilemas pessoais. Exatamente. Buscam inclusive pornografia, o que fica Por- muito mais mascarado também e prejudica, né, de forma gradativa, né, o desenrolar deste cidadão, né? Mas aguarda só um Sim. minutinho aí que nós já já voltamos a conversar, tá bom? Ok. Porque nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Nessa semana falando sobre a saúde mental dos professores. A nossa convidada, falando direto lá de Belo Horizonte, Flávia Soares, ela que é psicóloga. Pessoal, já trouxe tanta informação relevante no bloco anterior. Agora, Flávia, conta pra gente em relação à Covid-19, né? Essa pandemia toda que aconteceu, afetou a saúde mental dos professores. Flávia, quais foram as estratégias de enfrentamento mais eficazes que aconteceram nessa época? E assim, a gente fala, né, que agora vem a questão da saúde mental pós a pandemia, não? Então, como é que ficou essa questão para os professores, querida? Sim. Então, na verdade, a pandemia ela afetou a saúde mental de todos nós, né? Sim, sim, E foram 2 anos em isolamento social, e eu acho que o maior desafio que as pessoas encontraram foi realmente se adaptar a algo que exatamente. não estava planejado. Então, os professores passaram
a dar aulas, né, pela internet, por plataformas, e os alunos muitas vezes não conseguiam seguir, né, as aulas que eram dadas de maneira online ou remota. E isso acaba, né, afetando afetando a saúde mental. E hoje a gente já está tendo alguns estudos que são mais profundos, e é lógico que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder categorizar, mas hoje a gente percebe que existe aí, pós-pandemia, uma dificuldade dos professores retornarem às suas atividades e até mesmo continuarem lecionando. Muitos deles estão, inclusive, abandonando, optando por uma qualidade de vida melhor, deixando as grandes cidades para poder ir para o interior, porque entenderam que acaba ficando inviável, né, trabalhar dessa forma. Mas, para além disso, assim, acho que as estratégias de enfrentamento, o que a gente percebe é que, para os professores, julga-se que eles devem fazer a caminhada deles e procurar a saúde mental, a escolha deles. Então, tem alguns programas ou projetos dentro das escolas que atendem às crianças e aos pais, mas aos professores, em termos de saúde mental, a gente vê iniciativas muito promissoras, muito pouco assim efetivas para realmente dar conta da saúde mental dos professores. Alguns deles utilizam o plano de saúde para poder estar buscando ou terapia ou um atendimento psiquiátrico, mas hoje a gente vê também que o plano de saúde acabou por si só sendo incorporado pelo sistema. Então, são atendimentos de 10 minutos na área da psiquiatria, e na área da psicologia, hoje a gente vê psicólogos atendendo 20 minutos, 30 minutos, porque é cobrado pelo plano de saúde que o atendimento seja realizado num tempo mínimo. Então, eles precisam estar atendendo em torno de 15 pacientes, e isso a gente sabe que é inviável. Na psicologia, né, na saúde mental, você fazer qualquer tipo de atendimento em 20 e 30 minutos. Então, eu acho que tem uma expressão que eu gosto muito, assim, que para mim orienta o meu trabalho. A gente precisa humanizar os nossos atendimentos, os nossos relacionamentos, porque não somos, né, assim, produto dessa era capitalista, como se fôssemos objetos, né, como se fôssemos descartáveis. Às vezes a pessoa procura para poder chorar, precisa de um pouco mais de tempo, e nós profissionais não temos liberdade para poder fazer isso, já que os planos de saúde acabam nos limitando. Sem dúvida alguma, e é tão relevante quando você traz essa informação, porque a população, na verdade, ele não sabe, ele acha que realmente o ideal seria aqueles 30 minutos, embora eles dizem, né, nossa, mas já acabou o tempo. Né? A hora que a pessoa começa realmente, né, porque é tão difícil, não, Flávia, a pessoa se despir emocionalmente para uma pessoa que nunca viu isso no caso de uma primeira sessão, né? Então, quando a gente fala de 20, 30 minutos, é bem exatamente como você falou, inviável essa questão de nós levarmos. É desumano. Né? E chega, de certa forma, até ser, sem exagero, mas ser cruel de fato, porque a gente está lidando com um espaço tão sagrado, que é o momento do outro, não? Que é a sensação, a sensibilidade, a emoção do outro, né? E quando a gente fala de professores, meu Deus, o corpo assim vai arrepiando todo, porque são de fato os nossos mestres, né? E a gente não está falando somente daqueles mestres lá da nossa especialização, a gente está falando desde pequenininho, desde os nossos professores lá da pré-escola, não? De todo o primário, enfim. É um cuidado que há a se ter com essa categoria que assim, todas as demais profissões passam pelos professores, não? Acho que você falou uma palavra que para mim, realmente, eu até me emocionei aqui, que é essa dimensão do que é sagrado. E não trago a dimensão religiosa, mas eu acho que as nossas relações, elas são sagradas. A gente precisa entender que existe ali um ser humano com uma história de vida, com emoções,
com dores, com traumas, com diversos tipos de mazelas que carregam no corpo. Eu estou até com um livro aqui, O Corpo Guarda Marcas. Sim. E é preciso que a gente, nessa interação, quando a gente fala de saúde mental, é preciso que a gente esteja por inteiro. Exato. E o que a gente vê é uma série de profissionais de saúde mental, professores, que estão atravessados, né, assim, por tantas mazelas que não dão conta disso e que na hora que vão procurar ajuda, acabam sendo mais uma vez violentados por um sistema capitalista e por uma dinâmica que tá reduzindo cada vez mais atendimento para se ganhar mais. E eu acho que essa lógica a gente não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente. Agora, fala pra gente sobre esses desafios específicos, né, que devem ser enfrentados pelos professores no que diz respeito à saúde mental dos seus alunos, porque há uma preocupação também muito grande em relação a isso, né? E, de qualquer forma, isso acaba, consequentemente, impactando também a própria saúde mental desses docentes, né? Cláudia, olha só, veja só. Se eu, enquanto professora, estou em sofrimento mental, eu não vou conseguir olhar para os meus alunos e entender que eles estão em sofrimento mental. Então, Exatamente. o que eu acho que é importante é a gente começar a entender que a gente precisa um pouco mais de autoconhecimento, de fazer algumas buscas, que são buscas que a gente precisa encontrar, né, respostas ao longo da vida, para poder realmente estender a mão. Exatamente. Então, uma pessoa que está nervosa, que ela está irritada com esses sintomas que eu falei para você, né, de estresse em professores, uma pessoa estressada, uma pessoa irritada, uma pessoa que não está dormindo de maneira adequada, que está sofrendo por mudanças de humor. Quando ela vê uma criança que tem ali um déficit de atenção e hiperatividade, uma criança que está vivenciando alguns sintomas de agressividade, ela não vai dar conta de lidar com isso. Então, a gente tem um embrolho aí que vai sendo perpassado ao longo de gerações, né? Olha, eu fico pensando em relação a essa questão do que nós estamos falando, né, do estresse, da saúde mental dos professores. Você acredita também que a falta de reconhecimento ou apoio adequado contribui para que esses problemas de saúde mental possam ser instalados também? Como que isso pode ser melhorado também, Flávia? Lógico que contribui. Aham. Não há nada fácil você dedicar uma vida a uma profissão que você não ser bem remunerado. Aham. Você não ser reconhecido pela instituição. Você ter uma carga excessiva, né, de trabalho. Você pedir ajuda para o seu diretor e ele falar para você assim, não, isso daí é um problema de sala de aula e você tem que saber com isso. Você conversar com um professor que é amigo seu e ele virar e falar assim, não, você não sabe trabalhar, e acabar ajeitando a sua própria demissão. Exato. Então, eu acho que, assim, num mundo capitalista em que as pessoas entendem que as relações elas precisam ser exclusivamente baseadas na competição, baseadas, né, na trapaça, no jogo, na manipulação, não há qualquer ser humano, né, que vai dar conta de lidar com diversos fatores estressantes. Então, é preciso, né, às vezes, o próprio professor ele vai precisar escolher e se distanciar de uma série de aspectos que vai prejudicá-los. Haja vista a quantidade, né, de número de afastamento que nós temos aí. Exatamente. Pessoas encostadas pelo INSS. Infelizmente, né? Sim. Tempo de televisão, Flávia, nós estamos encerrando agora a nossa entrevista, então eu quero muito que você deixe uma mensagem para a gente do quão relevante é nós abordarmos esse tema, né, sobre essa discussão, até porque a cada dia, né, os professores, para que eles possam ter definitivamente qualidade de vida, para poder melhor ensinar os seus alunos. Eu também quero que você deixe o seu contato, a sua rede social, deixa para a gente o seu Instagram. Ok. O meu Instagram
é @flaviasoares.pc. Podem me seguir lá, eu sou uma pessoa super aberta. Quem quiser conversar pode estar mandando mensagem, que ao longo da semana eu vou respondendo. E com relação à mensagem, eu queria ler para vocês um trechinho de um texto que eu gosto muito, que é do Rubem Alves. Maravilhoso, né? Então, o que ele vai dizer? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Eu adoro Rubem Alves porque a gente se escutar e a gente escutar o outro é um exercício de muita sabedoria, de muita experiência de vida, para que a gente realmente possa ali, né, tocar o coração do outro e ajudá-lo a transformar aquele sofrimento mental em perspectivas de construção de nova vida. Então, muito obrigada, Cláudia, pelo espaço, muito obrigada por me dar esse espaço de fala, por me escutar, e estou aqui, vocês precisando, podem estar contando comigo. Pode ter certeza disso. Quero que você saiba que o Viver com Fé e Saúde aqui está com as portas abertas para ti. Um tema que você achar bem relevante também, você faz contato conosco, que aqui nós estamos assim muito felizes em te receber, e para qualquer outro tema também que você acha bem importante trazermos. Conversamos com a Flávia Soares, ela que é psicóloga, falamos sobre a saúde mental dos professores. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Um beijo grande aí para todo mundo de BH, Minas Gerais, o povo aí que eu amo de paixão. Gratidão, viu? Obrigada, um beijo para todo mundo de Mato Grosso do Sul, e que é lindo, 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 maravilhoso. Quero voltar e te conhecer pessoalmente. Volte sim, nós estamos aqui. A hora que se você vier para passear por aqui, por Campo Grande, por bonito que você já esteve, sim, bate aqui na TV Imaculada para a gente poder se conhecer, tá bom? Um beijo para você, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Flávia, muito, muito obrigada mesmo pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. A sua fala foi bem pontual, foi muito importante de fato. Então, querida, muita gratidão, viu? Um abraço para todos vocês aí. E, pessoal, Outubro Rosa ainda está acontecendo, e quem está neste mês no quadro Viver com Saúde é a minha querida amiga, doutora Marilana Geimba Lima, ela que é médica mastologista e vai nos trazer algumas dicas ainda acerca da questão do Outubro Rosa. Marilana, é com você! Hoje a gente vai falar uma dica do que fazer para reduzir o risco de poder ter uma lesão de mama maligna. Não quer dizer uma regra, mas sim uma dica de uma tentativa de um bem-estar. Quando a gente fala de câncer, a gente fala de um desequilíbrio do organismo. Então, o que a gente precisa para que a gente entre num equilíbrio no organismo? Um bem-estar de saúde mental, física e espiritual, que é o tripé. Onde a gente fala de saúde física, onde inclui o exercício físico. Qual exercício físico? O que você puder fazer, o que você gostar de fazer, mas faça alguma coisa. Quantas vezes por semana? O número de vezes que você conseguir. O ideal, 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Mas eu só posso sábado, então faz sábado. É melhor do que nada. Outra coisa, o dormir bem. É importante que a pessoa durma bem e durma um número de horas que seria o adequado. E para isso é necessário que a gente vá desacelerando a noite. Em torno de 8 horas, começar a reduzir os estímulos dentro do possível, para que tenha uma boa noite de sono e acorde restaurado. E quando a gente fala em saúde emocional, o que a gente está pensando? Em você ter amigos,
em você ter uma vida social, em você ter um bom relacionamento em casa e no trabalho. Então, isto é, tentar dentro do possível ir aparando as arestas para que você viva em harmonia com o meio onde você vive, como, por exemplo, a sua casa, os seus amigos e o seu trabalho. Quando a gente fala em fé, o que a gente pensa? A religião. A religião ela é extremamente importante para que a gente permaneça num equilíbrio, para que a gente tenha o que a gente chama de pertencimento. Então você, na religião que você tem, é importante que você procure ir. E quem não tem uma religião, que tem a sua fé, a sua filosofia, é importante que você siga. Porque os estudos já mostraram que as pessoas que têm fé, elas suportam melhor as alterações do mundo e elas recuperam mais rápido das doenças. Então isso tudo junto é uma dica. Você coma menos industrializados possíveis, você saia com a sua amiga para conversar, você vá ao local da sua religião, você durma bem, tente resolver as pendências de conflitos entre família, amigos e trabalho, para que você se mantenha num equilíbrio do organismo, para que com isso você consiga combater as células tumorais que possam vir a aparecer. Então isso tudo é importante. Marilana Geimba Lima, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no quadro Viver com Saúde. E você está chegando agora, não há problema algum, porque você pode acompanhar o Viver com Fé e Saúde nas reprises no decorrer da semana ou também no nosso canal no YouTube. Você ainda não nos acompanha no canal no YouTube? Rede Imaculada de Comunicação. Curte, compartilhe, comente, pessoal, para que, sendo assim, vocês possam nos ajudar também a fazer crescer o nosso canal. No canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação, você acompanha a reprise, você acompanha lá todos os programas, inclusive os oracionais, vocês encontram também informações direto da nossa obra, informações lá da nossa sede também, vai ser bem bacana. Se você quiser ainda participar do Viver com Fé e Saúde, nos dando sugestões de pauta, pessoal, você vai entrar em contato no 3349-2358 ou no 993470532. É uma alegria muito grande com todos nós aqui que produzimos o Viver com Fé e Saúde para cada um de vocês a cada semana do mês que acontece. Gente, muito obrigada mesmo por todos vocês estarem conosco. Vocês sabem, cenário novo e também está acontecendo, pessoal, olha aqui, de eu ser vestida pela minha amiga Arlete. Olha que macacão maravilhoso. Ainda brinquei com ela que eu falei que eu tenho que aprender a desfilar, aprender a modelar, exatamente. Arlete, você gostou desse modelo, desse macacão? Olha só que lindo, né? Você vai acompanhar, ela tá lá no Instagram. Ela está no @ArmileideModas e o contato 999760465. Arlete, querida, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria, muito obrigada pelo sim, a Claudinha Pinho. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana e salve Maria Imaculada!